Olá, alunos, primeiro e segundo ano da Escola Universo. Hoje nós iremos tratar de redação, produção textual. Aqui, ó, o nosso livro da editora FTD. Nós iremos tratar do gênero notícia, reportagem e crônica. Quais as diferenças de um para o outro? Que relações eles têm a ver? É isso que nós vamos tratar. Vamos direto ao assunto? Bom, gente, então, retomando a nossa aula de redação, hoje nós iremos tratar de notícia, reportagem e crônica, tá? O que tem a ver com a nossa escrita, o que tem a ver com redação, quais as diferenças de um para com o outro gênero. Então vamos lá. Primeiro nós temos aí a notícia. Notícia é um dos principais tipos do texto ou de textos jornalísticos existentes e tem como intenção nos informar acerca de determinada ocorrência. A sua linguagem caracteriza-se por apresentar uma linguagem simples, clara, objetiva e precisa, pautando-se no relato de fatos que interessam ao público em geral. Então aqui nós temos o conceito do que é notícia, nós temos a linguagem, que precisa ser uma linguagem clara, objetiva, pautando-se no relato de fatos que interessam ao público em geral. E lá no canto nós temos a sua estrutura, que é denominada de pirâmide invertida. Por que a pirâmide, professor? Nós vamos ver agora, ó. Volta lá. Por que a pirâmide, professor? Porque ela caracteriza-se por apresentar logo no primeiro parágrafo a principal e mais relevante informação. Então, por que isso? Porque, de certa forma, para que eu escreva uma notícia, para que eu escreva algo, eu sempre debato isso com os alunos, que eu preciso saber para quem eu vou escrever, como escrever e para que eu vou escrever. Então, quanto mais motivante eu possa utilizar a minha linguagem e forçar, de certa forma, né? Quando eu falo forçar, é motivar o leitor a ter aquela leitura gostosa, né? Motivante, né? O que me faz ir até o final de um texto, até o final de um livro. Então, por isso que no gênero notícia, de cara nós percebemos logo aquelas notícias ou aquelas palavras que impactam e que desperta a curiosidade no leitor. Pode passar. Bom, aí nós temos um exemplo de uma notícia, quando diz assim, ó: incêndio atinge Instituto do Coração em São Paulo. Então vejam lá. Um incêndio atingiu na manhã de hoje, 18, o Instituto do Coração, em Có, no complexo do Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista. De acordo com a assessoria do hospital, o fogo começou em uma torre de resfriamento externa ao prédio. O Corpo de Bombeiros deslocou 18 viaturas para o local, mas as chamas, que duraram apenas 10 minutos, foram controladas pela própria brigada de incêndio da instituição. Entretanto, devido à fumaça, parte dos pacientes teve que ser remanejada. Então aqui está a fonte da notícia, tá? E isso foi veiculada no jornal, tá? De repercussão em todo o Brasil, mas principalmente lá no estado de São Paulo. Então, vejam só, passa o próximo slide. Bom, volta só no anterior. Vejam só, gente, a notícia, primeiro, para que a gente possa entender o que é uma notícia, preste atenção no que, nessa reflexão. Veja bem, se você acredita que quando ouvimos ou lemos uma notícia, ou até mesmo assistimos à televisão, ou lemos um jornal, seja ele impresso ou até mesmo pelo celular, é um fato ou uma interpretação de um fato, tá?
Então veja, isso faz com que algumas questões sejam respondidas, né? Então, quando nós lemos ou produzimos uma notícia, tá? É importante que a gente entenda a linguagem que foi escrita, o que ela representa, como objetos, como valores ideais. E logo a notícia, ela não é um fato em si, e sim uma interpretação do fato, tá? Então nós temos aí o exemplo de uma notícia. Pode passar, esse aqui foi a que nós vimos. Aqui é uma notícia que a gente vai estudar, interpretar um pouco essa notícia. Veja, morcegos assustam Vila Olímpica. Então vamos lá, vamos ver essa notícia aqui, tá? Os moradores do entorno da Vila Olímpica, no Rio Doce, estão assustados com o grande número de morcegos que têm sido encontrados na região. Eles também se indignaram com a sugestão de um técnico da Vigilância de Saúde da Prefeitura de Olinda, que aconselhou a população a espalhar refletores pelas ruas para resolver o problema. Os moradores acreditam que a proliferação tenha começado em um terreno onde havia uma casa abandonada e escura. Olinda News, 28/10 a 3/11/2004. Vejam só, gente, pelo assunto aí e pelo nome do veículo de imprensa, percebe-se que se trata de um jornal de bairro ou de cidade, não deixando de ser um jornal local, destinado a uma comunidade particular de leitores, que no caso os moradores do bairro ou da própria cidade, ou seja, existe uma limitação, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui é uma readaptação. Esse fato aqui, esse jornal, até o nosso conhecimento, eu não sei, acredito que ele não exista, tá? Isso aqui é uma readaptação que nós fizemos para que vocês entendam o que é uma notícia e da forma que nós devemos interpretar, tá? Alguns conceitos da notícia. Mas isso aqui, volto a dizer, é uma readaptação, tá? Então vejam só, vejamos que a notícia tem na sua estrutura em 2 parágrafos. Ela tem 2 parágrafos, tá? E é justamente essa estrutura chamada de lead, que sintetiza os principais dados. Por exemplo, de quem, onde, o que, né? A leitura do jornal normalmente é seletiva. O leitor ele escolhe o que quer ler. E para entender a notícia, dependendo do leitor, sabe-se se é necessário ler por completo a notícia ou não. Diferentemente de quem precisa ler integralmente um conto, um romance, né? Que para compreender requer uma leitura integral. Então tem gente que, digamos assim, mata aquela notícia apenas no enunciado, né? E na maioria das vezes, para se compreender na íntegra aquela notícia, tem gente que já de cara percebe pela clareza das palavras, né? Diferente de para compreender outros gêneros, como por exemplo aqueles que eu citei, um conto, um romance, né? E outros não precisam de ler integralmente. O ideal é que hoje em dia, principalmente, nós possamos fazer a leitura da notícia na íntegra. E a gente vai ver um exemplo aqui bem interessante, tá? E vejam só, percebemos que a linguagem da notícia ela é coloquial. Por que coloquial? Porque ela está próxima à maneira de como falamos e de como os moradores daquela região normalmente passou a informação para a produção dessa notícia, tá? E aí uma outra característica do bom jornalismo é a imparcialidade, né? O bom jornal, estou falando do bom jornal que noticia, né, alguns fatos, ele precisa ser bastante imparcial. Mas vamos ver um exemplo agora. Passa aí. Bom, vê só. Muito cuidado com a notícia. Não é apenas as notícias falsas que a gente precisa evitar propagar, mas também de produzir essa notícia. Vejam só. De cara nós vemos aqui, né, como se o animal maior
estivesse devorando o animal menor, não é? De cara a gente precisa, noticia logo, poderíamos noticiar que a onça devorou um cachorro, qualquer um animal, né? Mas como nós estamos falando do bom jornalismo, é necessário que a gente possa fazer as nossas interpretações. Por isso que hoje existem muitas notícias falsas. Então vamos lá, passa aí a próxima imagem. Bom, aí já é um outro ângulo, tá? Daquela foto que nós vimos. Volta lá, anterior. Sim, olha só, essa imagem, tá vendo? E aí vamos para um outro ângulo. Tá vendo? Aqui, ó. Naquela imagem anterior, nós pensamos que o animal está devorando o animal menor, né? Mas aí, ó, pode passar, nós estamos vendo um outro ângulo. Então, o bom jornalismo, tá? Do qual a notícia pertence, né, ao chamado gênero jornalístico, nós precisamos ter os dois lados, tá? Tanto para ouvir quanto para produzir uma notícia. E aí vem a terceira foto. Bom, olha aí, ó. Aí está a foto por completo. Então, histórias mal contadas criam reputações erradas. Nós já vimos que já teve pessoas que morreram porque foram noticiadas de forma equivocada, né? Nós já vimos que já teve gente, né? Uma mulher lá em São Paulo que noticiou-se que ela estava sequestrando crianças para fazer trabalhos, né, de magias negras. E na verdade não se tratava disso. Se tratava de uma outra pessoa, e aí espancaram a mulher e a mulher morreu. Então nós precisamos ter muito cuidado, tanto ao ler quanto a produzir notícia, porque a notícia ela vai muito da interpretação, tá? E ela fala de trechos de forma isolada, tá certo? Diferente de uma reportagem que a gente vai ver mais na frente. Pode passar. Bom, aí vem a reportagem, tá? O que é a reportagem? É um fato ou um assunto desenvolvido de forma mais aprofundada. Ela conta com diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões de um mesmo tema e interpretações de dados e de acontecimentos. A sua linguagem, ela tem como objetivo de uma reportagem representar diversas versões de um mesmo fato ou tema, garantindo ao leitor que forme e tenha a própria opinião sobre o assunto. E a sua estrutura, né, ela tem como o jornalista ou editor de um veículo de comunicação, seja impresso ou não, que pode optar também por um subtítulo. Então, este traz mais informações sobre o que consta na reportagem e serve para chamar a atenção do leitor, despertando a curiosidade. Está vendo que quando eu falei da notícia, que tem que ter uma motivação, a mesma coisa é na reportagem. A diferença é que na notícia nós temos um trecho específico a ser explorado. Na reportagem nós temos um assunto de forma desenvolvido de forma mais aprofundada, tá? E aí a gente vai ver também um exemplo de reportagem. Pode passar. Bom, aí nós temos na estrutura da reportagem, nós temos aí o título principal, a frase curta, o impacto no leitor e letras grandes, tá? E aí a gente tem um outro componente, né, da reportagem, assim como da notícia, chamada de líade, que complementa a manchete, traz informações principais, resume a reportagem abaixo da manchete. Então vejam só, o texto na verdade ele precisa ser motivador. Letras grandes, impacto no leitor, tá? Frase curta e título principal. Então, quando eu tenho na reportagem esses componentes, então isso aqui enriquece, tá, a reportagem que será desenvolvida. Lembrando que reportagem é algo mais aprofundado, mais estudado. A notícia é aquela do momento. Ela resume-se a fatos, tá? Resume-se a fatos. A reportagem
ela é uma visão mais aprofundada de determinados conteúdos. Pode passar. E aí a gente vê um exemplo de reportagem, tá? O jornal O Globo, essa data de 20 de novembro de 2008, que fala: vítimas de racismo perdem 57,7% das ações. Então vejam só, o levantamento mostra que em segunda instância, réus são beneficiados por decisões de desembargadores. Então vejam só, nessa reportagem aqui, a gente já vê que ele mostra aqui, ó, levantamento mostra. Então foi feito um levantamento, a reportagem apurou que as vítimas de racismo perdem 57% das ações, tá? E aí foi feito sim uma reportagem de forma aprofundada. Veja que é diferente da notícia. A notícia, ela pauta em um fato, tá certo? A reportagem, ela se aprofunda, tá? Então veja, gente, a diferença é essa. A diferença é que a reportagem, ela se prende a um fato. Aliás, a notícia se prende a um fato. A reportagem, ela amplia, ela traz outras versões, tá certo? Pode passar aí. Bom, e aí por fim a gente chega na crônica. O que é uma crônica? A crônica é um texto narrativo curto, produzido para meios de comunicação como jornais, revistas, TV, rádios e etc. Por ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, ou seja, do dia a dia. É marcada notadamente pelo tempo, ou seja, pela curta duração que possui esse tipo de texto, tá? Nós temos alguns exemplos que eu vou trazer para vocês. Pode passar. Bom, as crônicas podem ser jornalísticas, históricas, humorísticas, né? Passa aí esse. Volta lá, pode voltar. Bom, nós temos alguns tipos, tá? Porque tem mais, ó. Jornalísticas, históricas, humorísticas. Nós temos crônicas argumentativas, nós temos as dissertativas, tá? Então, quando eu falo de crônica jornalística, ela é comum nas crônicas das atualidades. São as crônicas chamadas de crônicas jornalísticas, onde utilizam temas já atualizados para fazerem reflexões e aproxima-se da crônica dissertativa. Então, por exemplo, aqui na crônica jornalística nós tínhamos o nosso saudoso, né, que já partiu dessa, né, para outra, que é o nosso Paulo Henrique Amorim. Eu gostava muito das crônicas do Paulo Henrique Amorim, né? Ele sempre trazia um posicionamento, né, uma crítica a determinados assuntos que eu achava que tinha bastante fundamentos, né? Nós temos as crônicas históricas, que é marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos. Sim, e voltando aqui à crônica jornalística, nós temos o Alexandre Garcia, né, que não está mais na TV brasileira. Nós temos o Augusto Nunes, né, que também traz uma crônica muito embasada, né, na atualidade. Eu gosto muito do ponto de vista. E tem outros cronistas que é importante que a gente possa acompanhar, até para que a gente possa nos ajudar a formar as nossas opiniões, né? Não que nós iremos formar as nossas opiniões por esses cronistas, mas reforçam, tá? E aí nós temos as crônicas humorísticas, que o objetivo é o humor, como forma de entreter o público, ao mesmo tempo em que utiliza a ironia e o humor como ferramenta essencial para fazer críticas a alguns aspectos, seja da sociedade, seja política, seja na área cultural, aqueles memes em geral, tá? Pode passar. Bom, as características da crônica: é uma narrativa curta, é uma linguagem simples e coloquial, poucos personagens, se houver, espaço reduzido, acontecimentos do cotidiano. Então vejam só, a crônica é uma referência ao tempo, registro de acontecimentos de um dado tempo, sequência temporal. A famosa carta de Pero Vaz de Caminha, né, é um registro da crônica, ou seja, é um registro de quando, ainda lá atrás, né, Pero Vaz de Caminha relatou algo, né,
daquelas situações que se encontrou com os índios, né? E aquela situação foi toda relatada naquela carta, que aí a gente pode entender como crônica. Tem um foco narrativo e pode ser também descritivo, tá? Chegou por volta do século XIX. Nesse período nós já tínhamos a imprensa, o jornal, né? E não registrava o que pudesse ser guardado, né? Por isso a crônica surge para contar histórias que estão na boca do povo. Então, quando a gente fala hoje dos cronistas brasileiros, eles trazem assuntos do cotidiano, tá? Bom, aí vem Machado de Assis, né, que além de escritor é uma boa referência para falar da crônica, pois escreveu uma crônica falando o nascimento da crônica, muito boa. Se você puder fazer uma leitura, aluno, faça, que é muito bom, tá? Pensar numa história que poderia ter acontecido no cotidiano, que pode virar uma crônica, ou seja, eu posso pensar em qualquer situação e posso sim escrever uma crônica sobre algum assunto que eu queira me aprofundar, tá? O gênero crônica permite que nós possamos escrever sobre tudo, desde os nossos conhecimentos, né, que é o principal ponto de partida da crônica. E aí a gente tem a crônica dissertativa, né, humorística, reflexiva, né? E depois da poesia, a crônica ela é tida como um dos gêneros mais livres que existe, né? Ou seja, eu posso escrever sobre o que eu quiser, é livre. Para escrever uma crônica, é necessário que nós, primeiro, temos que nos localizar no tempo e no espaço, descrever sobre o conteúdo a ser abordado, conhecer de uma forma profunda o assunto que nós queremos escrever e falar sobre um fato engraçado ou triste, né? Ou uma lembrança sobre aquilo que você quer. Por exemplo, se eu quero falar de futebol, eu tenho que fazer uma breve linha do tempo, né? Um breve histórico do futebol e trazer alguns fatos que sejam engraçados ou até mesmo fatos tristes, né? O 7-1 da Alemanha a gente pode sim relatar, né, na crônica do futebol, né? Deixou todo mundo surpreso, né? Mas brincadeiras à parte, vamos em frente. Então aí o que é que tem? Eu tenho que retornar ao tempo presente, né? Passando pelo tempo passado e saber como é que está hoje. Então nos 7-1, né, que relata uma certa tristeza, né, nos brasileiros da Alemanha no final da Copa, né? Eu posso fazer esse breve espaço de tempo, tá? E aí sim posso fazer a minha crônica. Corrigir os erros gramaticais. Bom, gente, então, para que eu possa escrever a crônica, né, eu preciso também de corrigir os erros gramaticais, observar as questões de concordância verbal e nominal, verificar se o que eu estou dizendo realmente está escrito conforme aquilo que eu queria dizer, verificar se não se você não quer dizer alguma coisa, né, ou se deixou, escapou, se não esqueceu alguma palavra ou usou algum verbo no tempo errado, verificar a ortografia em geral, tá? Porque a crônica ela vive numa fronteira entre o jornalismo e a literatura. Então, assim, só finalizando, que eu estou já fazendo um contraponto com outro ponto que eu separei, quando eu vou escrever a crônica, eu preciso de ter todos esses cuidados. E lembrar que hoje a crônica ela é tida como uma fronteira entre o jornalismo e a literatura, não é? Ela deixou de recriar um fato para relatar um fato. Então isso é importante, tá, gente? A crônica ela deixou de recriar um fato, tá, para relatar um fato. Isso porque a crônica nasceu de uma notícia, tá? E envolvida por uma linguagem estética, essa linguagem é uma beleza textual que visa motivar o leitor, tá certo? Então, aqui está as características da crônica, tá? Eu vou... Liga aí. Bom, gente, então na aula de redação de hoje, nós vimos notícia, trata-se de um fato isolado,
separado, mesmo que aprofundado. Nós vimos a reportagem, a diferença de uma reportagem para uma notícia, e nós vimos a crônica. E vimos que a crônica, ela nasceu de uma notícia, ou seja, ela deixou de recriar e hoje ela relata fatos. Nós temos grandes cronistas, né? Na televisão nós tínhamos o nosso Paulo Henrique Amorim, nós temos também o Alexandre Garcia, nós temos o Augusto Nunes, né? Na área do futebol nós temos o Ralph de Carvalho, que traz uma crônica no futebol excelente, e tantos outros. Mas o nosso ponto-chave é que, para noticiar, eu preciso de observar os dois lados da notícia, tanto para ouvir quanto para escrever uma notícia. E da mesma forma, uma reportagem. E nós vimos, ao decorrer dos slides, que nós temos que ser imparcial. Nós não podemos tomar partido de A, B ou C. Não é porque eu pertenço a uma religião que a minha reportagem, que a minha notícia, que a minha crônica vai ser a favor da minha religião, ou do meu lado político, ou do meu time de futebol. Então, veja que, para que a gente possa escrever, é necessário que a gente possa ter um conhecimento vasto, um vocabulário rico. E aí, professor, como que eu adquiro esses adjetivos que o senhor falou? Quando eu escuto uma boa música, quando eu vou ao cinema, quando eu vou à praia, não nesse momento, que nós estamos na pandemia, tá? Mas quando eu escuto uma boa música, quando eu tenho compromisso com as minhas atividades escolares, tá? Quando eu tenho um bom filme, tá? Quando eu leio um bom livro, quando eu procuro enriquecer o meu vocabulário, tá? Com algumas atividades que fortalecem as minhas ideias e que lá na frente, com propriedade, eu vou poder escrever. Então a redação, ela requer isso também. Tá certo, aluno? Esse material está chegando em breve para vocês. Quaisquer dúvidas, nos comunicamos. Beijo grande, até mais.